Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos e obrigada por se juntarem a nós no dia em que se celebra o Dia Mundial da Consciencialização para a Acessibilidade. Para quem não nos conhece, a Tangível foi a primeira empresa de usabilidade e interação em Portugal e este ano celebramos 20 anos de existência. Por isso, esta coisa de tornar as interfaces digitais mais fáceis e simples de usar não é nada novo para nós. Aliás, muitas das interfaces com as quais nós trabalhamos fazem parte do vosso dia a dia, mas já lá vamos. Este dia é um dia que nos diz muito e por isso fazemos sempre questão de o assinalar. Na edição deste ano, para além de algumas dicas e sugestões que a nossa equipa preparou para partilhar convosco, vamos também falar sobre a Lei da Acessibilidade Europeia, que, para quem não sabe, é uma diretiva europeia que tem como objetivo aproximar as interfaces digitais de pessoas que tenham algumas dificuldades, sejam elas cognitivas ou físicas. Portanto, os Estados-membros têm até o início de 2025 para implementar então estas melhorias nas suas aplicações e nos seus sites, e são exatamente essas melhorias que vamos ver quais são e como é que as podemos fazer. Para isso, vamos então ter a apresentação da nossa consultora de acessibilidade, Andreia Duarte Costa, bem como a nossa UX Writer e formadora da Tangível Academy, Filipa Moreno. No fim da apresentação vamos ter algum tempo para responder algumas questões, vamos tentar responder ao máximo de questões possíveis, por isso escrevam as vossas perguntas no campo de Q&A, que devem ver na barra inferior do vosso ecrã, isto para quem não está muito familiarizado com o Zoom. Para além disso, pedi-vos também para interagirem connosco, escrevam os vossos comentários de forma ativa, sem quaisquer reservas, no chat que também está na barra inferior do vosso ecrã. Eu desejo-vos uma ótima sessão. Para já, Filipe e Andréia, vamos a isso? Vamos a isso. E antes de nos apresentarmos, tínhamos um pequeno desafio para começar. É uma coisa muito simples. Peguem aí num papelinho, num post-it, pode ser as costas do recibo do supermercado, qualquer coisa que tenham por aí, e uma caneta, um lápis, e apontem a ideia que vos surpreender mais durante esta sessão. Pode ser uma ideia nova, pode ser uma coisa que gostassem de levar para o vosso trabalho, para as vossas equipas, projetos, pode ser assim, é aquele haha moment, aquilo que vos surpreender mais e tomem nota. Enquanto nós nos apresentamos, Andreia, queres começar? Boa tarde, eu sou a Andreia e trabalho como UI Designer há mais de 5 anos na Tangível, tendo colaborado com a AMA, o MBA, a Auchan e a Galp. Eu estou formada em audiovisual e multimédia. Comecei no cinema para contar histórias sobre pessoas, mas acabei por ficar mais interessada na parte da multimédia e do UX, em desenhar melhores experiências para as pessoas, para todas as pessoas. E a partir daí comecei também a especializar-me na área da acessibilidade. Filipe? Sim, do meu lado, eu também andei a saltitar assim entre áreas. Eu comecei no jornalismo e na comunicação institucional, passei pela comunicação política também, e estou aqui na área de UX há 4 anos, onde eu descobri que afinal eu andava a mexer nos mesmos assuntos, desde sempre, neste meu percurso profissional. Assuntos como é que a comunicação pode ajudar a transmitir, determinadas mensagens às pessoas, sejam elas leitoras de uma revista ou eleitores, por exemplo. Entretanto, aqui na Tangível, como a Joana disse, também participo no curso de UX Writing, na Tangível Academy, e nos meus tempos livres eu faço a gestão do Instagram do meu cão, o Fausto. E de apresentações acho que é isto. Vamos então passar ao conteúdo da nossa sessão de hoje. E começamos com uma frase deste senhor que certamente que não é desconhecido para ninguém aqui. Ele é o criador da World Wide Web, que também é o que nos permite estar aqui hoje. E ele disse que o poder da web está realmente na sua universalidade, ou seja, o potencial que tem para que todas as pessoas, independentemente de terem alguma capacidade ou alguma incapacidade, poderem através dela aceder a conteúdo, texto, imagens, vídeo, áudio. No fundo, o poder da web está no facto de ela poder ser usada por todas as pessoas. Só que nós sabemos que isto não é bem uma realidade. E neste momento, aqui números da União Europeia, existem 87 milhões de pessoas na Europa com uma deficiência que podem estar, de alguma maneira,
excluídas desta universalidade. Por deficiência, se calhar vamos começar aqui por explicar o que é que nós entendemos por deficiência. Usamos a definição das Nações Unidas, que diz que estamos a considerar deficiências físicas, intelectuais, sensoriais, mas esta definição não termina aqui. A parte importante dela diz que na interação destas pessoas com o mundo, as barreiras que elas encontram no mundo limitam de alguma forma a sua participação total e efetiva na sociedade, ou seja, a sua participação impede igualdade com outras pessoas que, e aqui com muitas aspas, não têm deficiência. E já vamos ver porquê. Porque, como vocês podem ver aqui neste slide, nós estamos a incluir nestes 87 milhões de pessoas, pessoas mais velhas, pessoas com limitações temporárias. Porquê? Nós sabemos que falamos em deficiência, mas não é um conceito único. As deficiências não são todas iguais. Pensemos nisto como um espectro. Uma pessoa surda ou cega pode ter experiências diferentes e também necessidades diferentes. Nós aqui na Tangível, o nosso mote é Human-Centered Design e nós sabemos que de facto não existe uma única realidade humana. Existe sim uma enorme diversidade de circunstâncias, uma enorme diversidade de capacidades, uma enorme diversidade de pessoas. E nós na área do X, acho que estamos muito familiarizados com este conceito, e sabemos que é, até de certo modo, limitador pensar no utilizador médio, que existe sim esta grande diversidade. E porquê é que nós queremos incluir aqui ou queremos usar este conceito mais vasto de deficiência? Porque isto permite-nos perceber que nestes 87 milhões de pessoas também estamos nós. Nós que talvez estejamos cansados ao final de um dia e já não sejamos capazes de desempenhar as tarefas habituais da mesma forma, ou que, por exemplo, estejamos mais sensíveis ao som, grávidas também, que se calhar já não se conseguem dobrar a certa altura. Pensemos também nos nossos pais, nos nossos avós, que têm alguma dificuldade em tocar nos botõezinhos do comando para ligar a televisão. Pensemos em alguém que está a chamar um transporte pelo telemóvel no meio da rua e o sol reflete no ecrã e, portanto, tem dificuldades em fazê-lo. Pensemos numa pessoa que acabou de sair do avião com os ouvidos tapados por causa da pressão e logo a seguir estava nas escadas rolantes e não se apercebeu porque estava virada de costas e ia caindo nas escadas rolantes quando chegou ao final. Esta pessoa com este nível de detalhe, acho que podem adivinhar quem é que foi. Mas isto para dizer que em dada altura da nossa vida, todos já enfrentámos ou vamos enfrentar estas barreiras. E não é difícil perceber por isso que todos beneficiamos se tivermos produtos e serviços acessíveis. Acontece que, olhando de novo para os números, os tais 87 milhões de pessoas, e vamos dizê-lo muitas vezes, para ver se fica na memória, 87 milhões de pessoas, uma em cada 5 pessoas na Europa pode não estar a conseguir usar produtos e serviços. Podem estar trancados fora da experiência desses produtos e serviços. Estes são dados da própria Comissão Europeia. Outros dados que também nos dizem que mais de metade destas pessoas sente-se discriminada. Os jovens, por exemplo, têm maior probabilidade de estar em situação de desemprego, isto comparado com pessoas sem deficiência. Relacionado com isto, inevitavelmente, quase 30% de pessoas com deficiência está em maior risco de pobreza ou exclusão social. Também gostamos sempre de lembrar aqui um outro estudo feito por um banco no Reino Unido sobre a forma como as pessoas com déficit de atenção geram o seu dinheiro. E o que este estudo percebeu foi que cerca de 30% de pessoas com déficit de atenção têm dívidas, lida com dívidas, contra 11% de pessoas sem essa limitação, essa deficiência. Não é difícil perceber que tudo isto realmente cria aqui este quadro de exclusão. Estas pessoas também têm menos probabilidade ou menor probabilidade de ir mais longe na sua educação, têm mais dificuldade, 4 vezes mais dificuldade de ver as suas necessidades de saúde respondidas e estão também a maior risco de sofrer de violência. E por isso, quando nós falamos em acessibilidade, e nós gostávamos de vos passar esta ideia,
O que nós queremos garantir é que todas as pessoas têm a possibilidade de realizar os seus projetos de vida, de participar na sociedade em pé de igualdade com outras pessoas. Não é por terem uma deficiência que têm de ficar limitadas de alguma maneira nessa participação, até porque, como nós vimos, o que é ter uma deficiência? Todos temos uma deficiência, se calhar, se pensarmos bem. É injusto deixar estas pessoas fora das nossas experiências, dos nossos produtos e serviços. É injusto que elas não possam aceder à gargalhada da Janice, como neste vídeo. Espero que tenham ouvido bem. Se calhar vamos pôr de novo. Pronto, para quem não pode ouvir, nós temos estas legendas descritivas que nos dizem que é uma gargalhada do tipo machine gun fire like laughter. Portanto, é mesmo como se fosse uma gargalhada de uma metralhadora. Toda a gente tem de poder aceder a esta maravilha. E por isso, quando falamos em acessibilidade, falamos de facto de uma mudança de mentalidade. O mundo tem de estar preparado para garantir a todas as pessoas esta participação igual. O modelo social de deficiência passa justamente por perceber que a situação de desigualdade é criada pelas barreiras de que falávamos, por estas barreiras que a sociedade impõe, não pela deficiência da pessoa. Talvez estejam aqui na nossa audiência pessoas que são designers. Nós, na Tangível, acreditamos que a acessibilidade é um problema de design e quando olhamos para ela deste ponto de vista, é fácil concluir que nós temos, vou dizer, a responsabilidade, mas também a capacidade, de criar soluções acessíveis, de desenhar soluções acessíveis. E falamos de coisas até muito simples que nos podem ajudar no presente, mas também no futuro, quando nós nos enquadrarmos nas tais limitações futuras. Coisas como seguir boas práticas no contraste de texto nos sites. Quem usa o Figma sabe que o próprio Figma já tem algumas soluções, plugins, por exemplo, para ajudar a avaliar este ponto. Portanto, é fácil seguir esta boa prática. Outro erro comum e outra coisa que nós podemos fazer de forma fácil para resolver este problema, ter labels associadas a campos onde as pessoas têm de inserir informação. Labels que sejam claras e que estejam corretamente identificadas no código também. Por exemplo, links. É importante termos links com textos específicos, textos únicos e também claramente identificados no código. Eu creio que a nossa colega, a nossa Joana, há de partilhar aí no chat um artigo com mais informação sobre isto, onde nós damos mesmo recomendações como no código estas questões podem ser corrigidas. Outra coisa que se pode fazer muito facilmente, identificar a linguagem de uma página, que assim quem navega com o leitor de ecrã nessa página vai conseguir que o seu leitor de ecrã interprete com a intuação certa aquela informação. Estes são os erros mais comuns identificados neste relatório e nós vamos deixar-vos esta informação. Para completar este relatório, o que nós queremos dizer é, de facto, estes problemas têm correções que até são bastante acessíveis, bastante fáceis de fazer. E podem ter um impacto muito grande, corrigi-las pode ter esse impacto grande, porque nós temos este estudo que nos diz que 75% das pessoas que navegam em sites, que compram coisas em sites, não vai necessariamente optar por aqueles produtos e serviços online que são mais baratos. Vai sim optar por aqueles que lhes apresentam menos barreiras. Portanto, onde a experiência é mais fácil. Eu soltei propositadamente aqui um daqueles problemas que estava ali identificado no gráfico, porque é um dos que eu mais gosto, que trata do texto alternativo. O problema é, não há texto alternativo nas imagens, a Andrei vai-nos explicar como é que as ferramentas automáticas detectam isso, mas falta a análise humana. E é por isso que está aqui o meu UX Writer, para dizer que não basta ter texto alternativo, é preciso que o texto alternativo seja útil, porque nós conhecemos imagens como estas, não é? De inteligências artificiais a mostrarem salmões num rio. E é salmões, que este plural é esquisito, mas eu fui ver. Salmões a subir um rio, pronto. Não queremos isto, queremos que a inteligência artificial nos ajude aqui no tema da acessibilidade, e não vamos muito a fundo sobre isso, mas já há bons exemplos. Casos de alt text, atenção, porque não basta criar um texto com inteligência artificial, é importante que ele seja único, específico e realmente relevante.
Queremos também dizer-vos que a acessibilidade não é um fim em si mesmo. E que, por exemplo, no que toca aqui à parte do conteúdo, não basta que ele esteja acessível. É preciso que as pessoas consigam fazer algo com aquele conteúdo. Portanto, isto é uma outra camada que se calhar fica um bocadinho mais esquecida quando se fala de acessibilidade. Pensamos se calhar em tecnologias assistivas, leitores de ecrã. Não basta que as pessoas consigam aceder ao conteúdo. Nós, aqui na Tangível, achamos que é importante que as pessoas consigam fazer algo com esse conteúdo. E por isso acessibilidade e usabilidade têm de andar de mão dada. Melhorar a acessibilidade de um produto torna-o mais usável, mais útil também, para todas as pessoas. Como nós vimos, para todos ou todos vamos beneficiar se os produtos estiverem preparados. E se calhar já ouviram por aí dizer: mas nós não temos utilizadores cegos, ou as pessoas surdas conseguem ler as legendas e por isso está tudo bem. Ou o meu favorito, as pessoas já sabem o que é que isto quer dizer, o que é que esta palavrinha quer dizer, portanto não precisamos de a explicar. Deixem-me desmistificar estes mitos com a história de uma senhora idosa num centro de dia. Ela já tinha desistido de tentar aprender a mexer em tecnologia e tinha desistido porque não sabia coisas que para nós são absolutamente simples, como por exemplo o termo pesquisar. As barras de pesquisa dizem muitas vezes pesquisar. Só que esta é uma palavra técnica que se calhar entrou no nosso vocabulário, mas não no vocabulário desta senhora. E o facto de pesquisar não ser um termo da sua linguagem natural fazia com que ela ficasse bloqueada. Ela não conseguia fazer nada no seu telemóvel, então desistiu. Ficou excluída desta experiência. Nós estamos a falar de uma senhora idosa, mas podemos pensar também em imigrantes que estão a aprender a língua, a pessoas com baixa literacia digital, e nós podemos ter o melhor design do mundo, o melhor conteúdo do mundo. Se ele não for acessível, 87 milhões de pessoas não acedem a ele. Ficam à porta, não conseguem fazer nada com ele. Estamos a falar apenas da União Europeia e é no contexto da União Europeia de que vamos continuar a falar. Quem trabalha com produtos eletrónicos ou serviços online deve estar a par da nova Diretiva Europeia de Acessibilidade. Nós vamos chamar a diretiva de diretiva apenas ao longo da nossa conversa para ser mais fácil e não dizer o nome todo. E o objetivo é tentar perceber como é que nós nos podemos preparar para cumprir a diretiva a partir de 28 de junho de 2025 e quais são os passos que nós devemos seguir. Nós criamos uma linha de tempo para contextualizar a diretiva e também para perceber para vocês verem que a diretiva não pode ser interpretada de forma isolada. Existe um histórico de outras normas europeias, assim como leis de cada país que vão complementar a interpretação da diretiva. Os pontos que nós temos aqui começa com a norma europeia de acessibilidade, que é a EN 301/549. Isto é uma norma que foi lançada em 2015 e a última atualização foi em 2021. E prevê uma nova atualização em 2025. Isso porquê? Porque a norma europeia é baseada na WCAG. E a última versão da WCAG que saiu, que é a versão 2.2, inclui novos critérios. Portanto, prevê-se que esta norma vai ser atualizada para incluir estes novos critérios. Posteriormente, nós temos a diretiva EU 209/882, que é a tal Diretiva Europeia de Acessibilidade, que nós estamos aqui a falar, e esta diretiva foi publicada em 2019. Mas cada país da União Europeia tem de transpor esta diretiva para a sua lei. Portugal já o fez em 2022 e conseguimos ver o Decreto-Lei número 82/2022. E depois temos o prazo para cumprir a diretiva, que é 2025. Uma diretiva não é uma lei. Em termos jurídicos, o que é que isto significa? Significa que, ao definirmos uma diretiva, a Comissão Europeia está a definir um objetivo para os Estados-membros cumprirem esse objetivo.
Pronto, está definido um objetivo para os Estados-membros cumprirem, mas cada Estado-membro tem uma determinada flexibilidade para decidir como cumprir. E basicamente, em Portugal, essa diretiva, como nós já falamos, foi transposta para a lei. E é neste decreto-lei que está especificado quais é que são as multas para o caso de uma empresa portuguesa não cumprir a diretiva. Não é na própria diretiva, mas sim na própria lei do país. E qual é que é o objetivo dessa diretiva? É harmonizar o mercado europeu. Basicamente, é simplificar todo o processo para que a distribuição dos produtos e dos serviços funcione sem barreiras ao movimento livre do mercado europeu. E assim é muito mais fácil distribuir um produto para outro país e as outras pessoas podem utilizar esse mesmo produto, estando consciente de que ele é acessível. E esse objetivo também é aplicável para empresas fora da União Europeia, porque a diretiva aplica-se para quem distribui produtos para países europeus. Por exemplo, se uma empresa americana tiver a distribuir produtos para o mercado europeu, terá de ter esse cuidado também com os critérios de acessibilidade. E este mercado, ao ter estes produtos, vai ser muito mais inclusivo para pessoas com deficiências e idosos, que vão beneficiar de produtos e serviços acessíveis que nós podemos ver aqui. Por exemplo, a diretiva aplica-se a smartphone, a computador, máquinas de autosserviço, self-service, terminais de pagamento, televisões digitais, livros eletrónicos, websites e aplicações, os serviços financeiros, as próprias aplicações e sites, os próprios terminais de pagamento e até mesmo a forma de assinatura eletrónica. Porque quando nós estamos a fazer uma transação bancária, temos de fazer uma assinatura eletrónica. E para uma pessoa cega, terá de haver forma de ela conseguir fazer esse pagamento, essa transferência. O mesmo se aplica a serviços de transporte, para venda de bilhetes online, serviços audiovisuais e o número do 112, o número de emergência europeu. E como é que nós conseguimos provar, que estamos a cumprir a diretiva? Não é nada mais do que elaborar uma documentação que mostra quais os critérios de acessibilidade que eu estou a cumprir. A diretiva diz que nós devemos seguir determinados critérios, mas não especifica tecnicamente como cumpri-lo. Apenas diz que se as empresas estão a ter, imaginemos que se querem começar, não é se querem começar a cumprir os critérios, como é que vai começar? Uma das formas mais simples é seguir normas harmonizadas, que foram aquelas normas que nós falámos há bocadinho, a norma europeia 301/549. Esta norma é baseada nos critérios da WCAG. E quando nós estamos a elaborar esta documentação, temos de provar que cumprimos estes critérios. E também temos de ter uma declaração de conformidade da União Europeia. O próprio site da União Europeia tem como obter essa declaração de conformidade. E a diretiva também diz que a monitorização dos produtos e dos serviços cabe a cada país. Portanto, em Portugal, a monitorização está esperada ser realizada pelo Instituto Nacional para a Reabilitação e será fiscalizado por várias autoridades reguladoras do mercado. Se nós temos uma empresa de comunicação, vai ser fiscalizada pela sua autoridade reguladora. E quando nós falamos da norma europeia, da acessibilidade digital, estamos também a falar dos critérios da WCAG. E estes critérios da WCAG podem parecer muito extensos para quem quer começar a trabalhar a acessibilidade e não sabe muito bem por onde começar.
A forma como nós recomendamos abordar a acessibilidade é começar pelo básico. E o básico é um nível A. E nós conseguimos, no slide a seguir, Filipe, conseguimos ver estes níveis, estes critérios apenas do nível A. Passamos daquela lista para apenas 31 critérios. E por que é importante começar por aqui? Porque existem 3 níveis de acessibilidade. Vocês já devem ter ouvido falar do nível A, nível AA e nível AAA. E ao começarmos a trabalhar neste critério, não é? Começamos pelo mais básico, que implica cumprir os critérios do nível A. Se quisermos continuar a trabalhar a acessibilidade, não é? Temos o nível intermédio, que é o AAA. E o nível mais alto é o AAA. Mas para nós cumprirmos o nível AA, que é o intermédio, nós temos também de cumprir o A, porque os níveis são acumulativos. De acordo com a norma europeia, o mínimo requerido será o nível AA. Mas lá está, aquilo que nós recomendamos é começar pelo critério do A para depois terem uma base robusta, não é? Para conseguirem chegar aos critérios do A já tendo este trabalho feito. E pronto, existem barreiras que os designers podem considerar quando estão a desenhar os produtos e serviços. E são barreiras que podem acontecer a todas as pessoas, como a Filipe há bocadinho mencionou, que não é exclusivo de uma pessoa com deficiência. Por exemplo, eu não consigo ler o que é que diz e quero tornar o conteúdo maior. O que é que nós queremos fazer? O conteúdo tem que estar adaptável, responsivo para se adaptar aos ecrãs dos nossos telemóveis, computadores, tablets, e conseguirmos fazer o tal zoom, e mesmo assim o próprio conteúdo estar compreensível e visível, e não aparecer tudo partido. O texto tem que estar legível, com um tamanho de fonte mínimo, e a própria cor tem que ter um contraste com o fundo. Se uma pessoa for surda e não conseguir ligar para o banco para resolver um problema, ou ela vai ter de pedir a alguém para ligar por ela, também não é o ideal, porque não é porque as nossas coisas que nós temos no banco são privadas e não convém partilhar tanto com outra pessoa e pedir para ela falar por nós. Então convém facilitar outros meios de comunicação, como o chat, o e-mail, formulários e outros conteúdos que nós tenhamos que sejam apenas vídeos, convém terem legendas para as pessoas compreenderem o que é que estão a ver. E se não souber onde é que eu estou na página, há várias formas com estilos nas páginas, não é? Quando nós estamos com o rato a selecionar uma coisa, conseguimos perceber onde é que estamos, porque temos um estilo próprio. Quando estamos a navegar com o teclado, temos um estilo próprio para identificar em que parte da página é que nós estamos. Se eu não conseguir submeter um formulário porque a sessão expirou, temos de garantir que os formulários tenham a informação clara, não é? Para a pessoa não perder tempo a inserir informação errada ou não inserir todo. Então tem de aparecer a mensagem de erro também clara e o tempo suficiente para a pessoa completar essas tarefas. E a acessibilidade é uma responsabilidade de todas as pessoas envolvidas no processo. Passa pelo marketing, pelo compliance, developers, UX writer, visual designer. Por exemplo, se nós pensarmos num caso em que a equipa de um produto anuncia nas redes sociais uma promoção que pode ser utilizada na compra de uma camisola, por exemplo, se o código desta promoção estiver numa imagem e uma pessoa cega não consegue perceber que código é este, como é que ela vai ter promoção na própria compra da camisola? Temos também de pensar a acessibilidade nos outros meios para além daquele produto onde nós estamos a trabalhar. O processo de design pode ser familiar para quem está aqui e tem estas fases: empatizar, definir, idear, prototipar, testar e implementar. Mas é um processo onde nós normalmente não direcionamos automaticamente a acessibilidade. Deixamos a acessibilidade para o fim, porque não se pensou nisto, porque não há tempo e agora é demasiado tarde para mudar.
mas muitas vezes é mais prático e há menos custo se nós adicionarmos a acessibilidade no início, porque assim não temos que estar a rever o produto todo. Há aqui várias formas de o fazer. Quando estamos a empatizar e a definir, podemos considerar diversas perspectivas, incluindo chamar as pessoas com deficiência para a mesa para nós falarmos com ela e perceber que tipo de soluções é que podem ser desenhadas. E quando desenhamos protótipos, estes protótipos já podem estar preparados para serem testados com pessoas com deficiência. Idealmente, páginas HTML são mais fáceis para testar porque as pessoas podem utilizar a tecnologia de apoio. E, posteriormente, temos que passar essa documentação para a equipa de programação, para elas também desenvolverem aquilo que nós desenhamos de forma correta. E como é que nós avaliamos os produtos que desenhamos para garantir que eles são mesmo acessíveis? Temos de fazer avaliações. Podemos começar por avaliações automáticas, que são aquelas ferramentas que fazem uma análise rápida à página e recolhem em poucos segundos os problemas de acessibilidade. Mas há limitações nessas avaliações automáticas, porque não conseguem compreender 100% o contexto daquilo que estão a ver. Pode dizer que aquela é uma imagem de uma lupa que tem um texto alternativo, ela consegue dizer que tem, mas não consegue dizer se o texto alternativo é o ideal para aquele contexto. Por exemplo, pesquisa. E então nós temos de garantir que aquilo que desenhamos também é avaliado manualmente com as tecnologias de apoio, como leitor de ecrã, teclado, zoom, reconhecimento de voz e simular a experiência dos utilizadores com deficiência. E também fazer testes de usabilidade com pessoas com deficiência onde elas possam utilizar as suas próprias tecnologias, que assim conseguimos garantir que elas vão conseguir fazer as tarefas da forma como elas habitualmente fazem. E temos aqui um exemplo de um leitor de ecrã a percorrer uma página web de entrada do Gmail para quem nunca viu um leitor de ecrã funcionar. E o que o leitor de ecrã faz é identificar a função e o estado de cada elemento que está na página. E para isto, ele tem que estar devidamente programado. Nível do título 1. Nível do título 1. Inicie sessão. Continuar para o Gmail. Gmail.com. Inserção no fim do texto. E-mail ou telemóvel. Editar texto e e-mail. Esqueceu-se do e-mail. Botão. Este computador não é seu. Utilize um modo convidado para iniciar sessão de forma privada. Link. Saiba como usar o modo convidado. Seguinte. Botão. Grupo. Criar conta. Pop-up menu comprimido. Botão. Nível do título 1. Ok. Uma das formas de nós conseguirmos garantir boas práticas de acessibilidade é seguir também boas práticas de linguagem clara. Esta é mesmo uma mensagem que eu gostava de passar, porque trouxemos aqui esta frase da senhora Sarah Winters, que está para o conteúdo, assim como o Don Norman está para o UX Design, e ela diz-nos que um conteúdo acessível trata-se de dar às pessoas aquilo de que elas precisam, na forma de que precisam, no canal onde estão e no formato que melhor funciona para elas. Como a Andrea dizia, testar com pessoas com deficiência, dar-lhes aquilo que nós estamos a testar, os nossos protótipos, para elas testarem no canal que elas já costumam usar, com as tecnologias assistivas que costumam usar, que até já estão personalizadas para as suas necessidades, para os seus hábitos. Portanto, ir ao encontro dessas pessoas, seguir boas práticas de linguagem clara, se calhar contextualizando, a linguagem clara está escrita, está preparada, está construída de forma a que as audiências consigam compreender o seu conteúdo à primeira vez que ouvem, à primeira vez que leem e consigam fazer alguma coisa, a sua tarefa, a tarefa que têm em mãos, com esse conteúdo. Por exemplo, links. Quando nós entramos numa página e temos 3 links que dizem saber mais, ler mais, clique aqui, mas todos eles têm destinos diferentes, nós não estamos a conseguir dar às pessoas que veem e às pessoas que ouvem aquele conteúdo uma informação rigorosa, porque sendo um link uma promessa, quase uma janelinha para onde nós espreitamos para saber qual é, onde é que vamos entrar a seguir,
essa janelinha só diz saber mais, não diz nada sobre o destino para onde eu vou. À esquerda, este mau exemplo, aqui à direita temos um bom exemplo sobre como preparar o conteúdo de forma a que ele esteja o mais claro possível. Tendo em conta aquilo que falamos, todas as boas práticas, não é que nós estamos a considerar quando estamos a desenhar, incluindo práticas de conteúdo, esta documentação convém incluir, ou seja, estas práticas convém estarem documentadas para serem transversais para toda a organização, mas essencialmente para os programadores que vão desenvolver os produtos, que assim conseguem garantir que tudo está devidamente construído. E quando forem criadas novas funcionalidades, acabam por estar também acessíveis, se seguirem estas práticas. E por este motivo, o Design System tem um papel muito importante para assegurar a acessibilidade do serviço a longo prazo. Nós deixamos aqui algumas referências. No slide anterior, eu falava do Gov UK, Atlassian e IBM Carbon. O Gov UK é considerado um dos design systems mais acessíveis e tem mesmo as referências de como construir um componente para garantir que ele é acessível, mesmo incluído na própria documentação. E temos algumas referências também dos sistemas operativos. Tem da Apple, Google e Microsoft. Nós, quando vamos criar componentes, não devemos logo assumir por defeito os componentes destes sistemas estão perfeitos, não é? Convém também estarmos do nosso lado. Mas deixamos aqui estas referências. E, por fim, a acessibilidade não é só cumprir os critérios técnicos, é uma coisa que nós queremos transmitir aqui também, que não é porque temos uma lista de critérios da WCAG e conseguimos cumprir todos os critérios que garantimos a acessibilidade do nosso produto, porque implica um trabalho contínuo, uma vez que amanhã, se houver assim alguma mudança e a acessibilidade não for contemplada, o cheque que nós colocamos num critério vai ser retirado. Por isso é preciso pensar a acessibilidade constantemente quando trabalhamos em qualquer serviço e mesmo quando o utilizamos ou refazemos totalmente. Portanto, a missão é incluir a acessibilidade no nosso processo de design e não como uma coisa extra. Uhum. E por isso é que queríamos que esta sessão hoje ajudasse a mudar um bocadinho a mentalidade através destas ideias que nós trouxemos aqui. Para resumir, em primeiro lugar, lembrar que a acessibilidade beneficia toda a gente. Não podemos assumir que há pessoas que não conseguem aceder aos nossos produtos e serviços, mas que também não precisam deles. Não. Existem essas pessoas, precisamos de as trazer para dentro da experiência, mas todos nós vamos beneficiar de ter produtos mais acessíveis. Pensar também que esta diretiva é uma oportunidade. Nós não queríamos que vocês saíssem daqui assustados com prazos. Sabemos que o prazo é um bocadinho apertado neste momento, mas também sabemos que esta conversa não começou agora e que possivelmente muitos de vocês já estão a ter esta conversa nas vossas equipas, nas vossas empresas. Por isso, não se assustem. 2025 está já aí, mas vamos aproveitar isto como uma oportunidade para que todos nós, entidades, empresas que desenham produtos e serviços, possamos mostrar que nos preocupamos com todas estas pessoas, que queremos garantir-lhes uma boa experiência para, no final do dia, permitir e assegurar e contribuir para que elas tenham a tal participação efetiva e total na sociedade. Também é importante para as empresas e nós sabemos que isto no final do dia conta muito, porque trabalhar a acessibilidade e trabalhá-la desde o início nos projetos permite reduzir custos. Reduzir custos desde logo com o apoio ao cliente, porque se nós não pusermos na rua um produto ou um serviço que não está preparado para toda a gente, as pessoas que o usam não vão ter essas dificuldades, não vão precisar do nosso apoio ao cliente. Como vimos também, não é que estas pessoas simplesmente não façam coisas, não gastem o seu dinheiro. Elas gastam o seu dinheiro e fazem coisas, fazem-no junto de produtos e serviços que
garantem uma melhor experiência, com menos barreiras. Portanto, existe todo este conjunto de vantagens, que nos ajudam a ver a acessibilidade e a trabalhar a acessibilidade como uma oportunidade mais do que como uma corrida contra o tempo. E por fim, para resumir aqui estas últimas palavras, nós estamos muito bem posicionados para fazê-lo. A ideia que a Andreia disse e que eu gostei mais, aquela que nós desafiámos escreverem nos vossos papelinhos, não sei se conseguem ver, mas eu escrevi que a acessibilidade é um esforço de toda a equipa. Isto porque, e falando aqui da perspectiva dos UX Writers, nós muitas vezes chegamos no final do caminho, no final do projeto, para rever texto. A acessibilidade também, nós sabemos que também acontece isso com a acessibilidade. Quanto mais cedo todas as pessoas começarem a trabalhar conteúdo, acessibilidade, desde o início, junto de entrevistas com utilizadores, todos nós podemos dar grandes contributos, né, em todas as fases do processo de design. Quanto mais cedo isso acontecer, mais robusto o nosso trabalho e o nosso produto final também vai ser. Por isso, é um esforço de equipa. Acho que aqui do lado do nosso conteúdo, a última coisa que nós queremos dizer é que gostávamos que saíssem daqui com a esperança de que isto é possível. Demos algumas dicas práticas de como começar a trabalhar a acessibilidade. Eu acho que começar a trabalhar a acessibilidade começa-se começando. Desculpem estas redundâncias todas, mas queremos mesmo motivar-vos para fazerem das coisas mais simples às mais complexas. Se calhar interpretar aquilo que a diretiva, ou melhor, a forma como cada país, cada Estado-membro transpõe a diretiva vai um pouco mais longe, exige um trabalho um bocadinho mais reflexivo, mais legal, mas há coisas que, como nós vimos, podemos fazer já no dia a dia, nem que seja escrever em linguagem clara, aqui puxando a brasa à minha sardinha do conteúdo. E é isto, muito obrigada. Obrigada, meninas, sempre muito claras e esclarecedoras. Realmente, quando falamos em acessibilidade, pensamos só em coisas como o contraste ou os tamanhos de letra minimamente legíveis, e é muito mais do que isso. E ver estes problemas identificados realmente dá-nos uma dimensão maior, não é? De que ainda realmente há muito caminho a percorrer. Ao longo da sessão fomos recebendo imensas perguntas, mesmo muitas. Vai ser agora uma dificuldade escolhê-las, porque são todas mesmo muito pertinentes, mas talvez comecemos por uma da Patrícia Caetano, que pergunta: como podemos garantir que a acessibilidade seja uma prioridade desde as fases iniciais de um projeto e não apenas uma correção posterior? Filipe, não sei se eu posso responder a esta, mas basicamente quando nós estamos a fazer um roadmap de um produto, não é? E a pensar nas pessoas que vamos incluir neste projeto, idealmente essas pessoas deviam já ter a mentalidade de trabalhar a acessibilidade quando estão a construir um produto, não é? Mas é a forma que nós conseguimos garantir, quando chamamos utilizador para este projeto, incluir já pessoas com deficiência, porque elas conseguem trazer uma perspectiva que muitas vezes nós não conseguimos pensar. E ao termos esta visão dessas pessoas, conseguimos já planear as tarefas posteriores, não é? Já a pensar como é que nós conseguimos assegurar que aqueles problemas não acontecem nos nossos produtos. Seria um bom ponto de partida. Nós também deixávamos aqui um desafio que eu acho que ajuda a responder esta dúvida da Patrícia. Quando desligarem esta sessão, no vosso telemóvel, tentem ligar o leitor de ecrã que vocês têm. Não vai dar 100% da perspectiva do que é usar este tipo de tecnologias no dia a dia. Porque, e podem ver vídeos também de como as pessoas que navegam com leitores de ecrã o fazem. Mas mostra-nos desde logo o impacto que é, porque é muito difícil para quem não está habituado a usar. Portanto, eu diria que empatizarmos um bocadinho com a forma como as pessoas com deficiência usam os nossos serviços, os nossos produtos, os nossos sites, as nossas aplicações, é um bom ponto de partida para começarmos a pensar nas suas necessidades desde o início. Obrigada.
Passamos para a segunda pergunta, que é da Jéssica Leão. Gostaria de saber como vocês integram pessoas com deficiência no processo de design. Vocês possuem um banco de utilizadores para contactar sempre que precisam realizar pesquisas com eles? É um bocadinho ao encontro da pergunta anterior, não é? Uhum. Eu acho que tu deixaste aqui no nosso chat o link para para os nossos estudos, não foi, Joana? Bom, eu Sim. diria que sim, esse é um objetivo, talvez o André Carvalho queira completar esta questão, mas podem inscrever-se pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, nesta base que nós temos, e à qual nós vamos buscar pessoas para fazer justamente este tipo de estudos, entrevistas, testes. Essa é uma forma de, lá está, como eu dizia, compreendermos melhor a forma como algumas pessoas utilizam os nossos produtos e os nossos serviços. Não sei se respondi à pergunta, mas seria por aqui. Não sei se o André quer também dizer algo. Viva, 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 boa tarde a todos. Olhem, sobre o tema do recrutamento, muito rapidamente, só tentando ser muito objetivo, sim, a Tangível trabalha com várias fontes de recrutamento de utilizadores e desde há algum tempo estamos a trabalhar também com algumas instituições que estão a fazer parceria connosco no sentido de quando precisamos de utilizadores com necessidades especiais, os conseguirmos ter e, portanto, estarem disponíveis para vir ao nosso laboratório, para participar dos nossos estudos e, portanto, para conseguirmos completar os nossos estudos de acessibilidade. Portanto, a resposta é sim. Ótimo. Eu vou voltar a colocar o link para para a nossa plataforma de recrutamento interna, mas se não enviar entretanto, digam-me, porque posso me esquecer entretanto. Uma terceira pergunta da Dina Rita. Os critérios de aceitação para a obtenção da declaração de acessibilidade e selos bronze, prata e ouro são os mesmos para aplicações web e mobile? Se calhar um bocadinho mais direcionado para ti, Andreia. Sim, é verdade que WCAG são muito focadas na versão web, não é? Mas quando falamos em web também falamos para desktop e telemóvel, acaba por ser transversal. O que pode ser um bocadinho diferente é entre web e aplicações nativas, não é? Aplicações de iOS, aplicações de Android. Pode variar a forma como se implementa um determinado critério. Em web podemos utilizar uma determinada linguagem de programação que depois numa aplicação nativa pode ser diferente. E alguns critérios podem não ser aplicáveis para mobile. Mas para a obtenção do selo, as WCAG acabam de ser transversais para ambos os ambientes, digamos assim. Obrigada, Andreia. E a partir desta será a última pergunta, nós queremos responder a muitas mais, mas depois também vamos deixar os nossos contactos e podem sempre entrar em contacto nas redes sociais, passa a redundância, mas portanto a nossa interação pode não acabar aqui. Estamos sempre disponíveis para responder a mais questões. Uma pergunta da Patrícia Caetano, que é: a linguagem inclusiva é considerada uma parte essencial da acessibilidade digital? Caso seja, quais estratégias práticas podem ser adotadas para integrar efetivamente a linguagem inclusiva nos projetos de design, de forma a melhorar a acessibilidade e a experiência do utilizador? Então, vou responder a esta. Sim, pode e deve ser considerada uma estratégia para termos produtos e serviços acessíveis, pelo menos é aqui a nossa visão, porque, como nós dizíamos, uma coisa é derrubarmos as barreiras que impedem as pessoas de aceder aos conteúdos, outra coisa é garantir que elas conseguem aceder e usar esses conteúdos para fazer qualquer coisa. Portanto, linguagem inclusiva, garantir que todas as pessoas conseguem aceder e também linguagem clara, permitir que, por exemplo, pessoas com alguma limitação de memória, podemos implementar, respondendo à segunda parte da pergunta, alargar o tempo de mensagens temporárias ou evitar mensagens temporárias nas nossas interfaces para garantir que aquele conteúdo é visto por pessoas que têm alguma limitação de memória, ou, por exemplo, e todos provavelmente vamos chegar lá,
Todos vamos chegar lá. Na idade mais avançada, nós vamos demorar mais tempo a ler coisas, a compreender conteúdo. Os nossos velhinhos não é que não sejam nativos digitais, simplesmente ao longo da vida vamos, e a chegar a essa fase da vida, vamos perder determinadas capacidades. Portanto, nós também vamos olhar para um ecrã e demorar mais tempo a tentar interpretar o conteúdo. Como é que podemos integrar estas preocupações no processo de design? Bom, como eu dizia desde o início, todas estas peças concorrem para tornarmos os produtos e os serviços acessíveis. E por isso, aqui no nosso caso do conteúdo, um UX Writer, um Content Designer, deve participar também logo desde o início. E recordo a história daquela senhora mais velha que não sabia o que era pesquisar. Em entrevistas, nós, UX Writers, fazemos quase uma coleção de termos que os nossos utilizadores usam. Portanto, palavras que estão na sua linguagem natural. E depois vamos, só me ocorre o termo em inglês, vamos espalhando esses termos pela nossa interface para que depois as pessoas consigam usá-lo. Não nos interessa só ter um conteúdo, por exemplo, que está de acordo com os princípios legais. Não, interessa-nos um conteúdo através do qual as pessoas conseguem fazer coisas. E nós estamos muito bem posicionados para identificar essas palavras, esses termos da linguagem natural das pessoas desde o início do processo. Obrigada. Temos mais um bocadinho para mais uma pergunta. Controlámos bem o tempo. Do Rubén Duarte, que pergunta: da reflexão que têm feito na Tangível, que sugestões têm feito as empresas para irem além da legislação no trabalho da acessibilidade, tendo em vista a construção de conteúdos, não só de interfaces, de conteúdos realmente acessíveis, mais do que conformes com a lei? Que se calhar o André também tinha algum input. Eu posso dizer que do lado da Tangível, uma coisa que nós fazemos para ir além da legislação, não é? É testes com o utilizador, porque a legislação não implica necessariamente falar com o utilizador. E permite-nos ter diversas perspectivas para nós conseguirmos dar recomendação não só sobre a interface, mas sobre o conteúdo, porque aí conseguimos ver diretamente que as pessoas conseguem perceber ou não o que lá está. Não sei se Filipe e André querem acrescentar alguma coisa. Eu acho que antes de passar a palavra ao André, acrescentava só que é uma preocupação de todos, esta mudança de mentalidade. Se nós levarmos esta preocupação para os projetos onde estamos, mais do que transmitir às empresas que é preciso fazer isto ou aquilo, nós próprios somos mensageiros destas preocupações, somos representantes de todos os utilizadores, destes que têm estas necessidades também. Portanto, a responsabilidade começa aqui dentro de casa. Olha, então um pensamento mais. Como a Filipa disse ao início, nós vemos a acessibilidade como uma extensão nova ou agora que se torna obrigatória da usabilidade, portanto, da simplicidade de usar produtos e serviços. Nesse sentido, o trabalho que temos vindo a fazer com vários clientes vai no sentido de não olhar para esta coisa da acessibilidade como mais uma obrigação que tem que se fazer por causa de uma data, etc, etc. Mas como a Filipa dizia, como uma oportunidade para que os produtos e serviços, neste caso websites, apps, passem a ser mais usáveis, mais usáveis, ou seja, para todos, para todas estas pessoas, as que precisam de necessidades especiais, as que têm necessidades especiais, e para todas as outras. Portanto, muito do esforço que pode vir a ser feito pelas empresas para tornar acessível, se calhar com um pouco mais de esforço, tornam o produto ou serviço mais usável em geral. Portanto, isso é que eu acho que é a grande oportunidade aqui. Eu costumo dizer, e os meus colegas vão se rir, porque dissemos que eu não ia dizer isto, mas eu costumo dizer que há duas formas de estímulo, enfim, das pessoas, que é pau ou cenoura, não é? Portanto, pau é pelo castigo e cenoura é pelo estímulo. Aqui, a nossa mensagem forte é: vejam isto como uma cenoura, como um grande estímulo.
e não, até porque ainda não estamos em cima da data, e não como um castigo que podemos ter caso não a cumpramos. Obrigada, André. Olha, acabámos mesmo o tempo, aliás, já ultrapassámos o tempo que tínhamos para as perguntas, mas eu pedia-te, André, só para também apresentarmos um bocadinho do trabalho que a Tangível tem feito na acessibilidade, para dar algum contexto, não é, do porquê termos feito este webinar, e passava-te agora a palavra. Ok, Joana. Olhem, para já, muito, muito obrigado a todos os que se mantiveram até aqui, agora. Sabem que eu tenho uma métrica simples sobre se um webinar corre bem ou mal. Um webinar corre bem se as pessoas se mantiverem até ao fim. E se o tempo parecer curto. Claramente aqui o tempo pareceu muito curto, pareceu voar. Haveria muito, muito, muito mais a falar, e peço desculpa a todos aqueles que estão por questões, podem nos enviá-las depois que nós responderemos. Eu sei que puseram muitas mais. E sobre as pessoas, posso-vos dizer que tiveram 250 pessoas, temos praticamente 200 neste momento, já passado uma hora, o que é obviamente um sinal de que este é um tema muito importante para todos, portanto, muito, muito obrigado a todos. Só dizer o seguinte, cumpri o que a Filipa pediu, que é apontar o aha moment, e então, o meu, como sou um engenheiro, é este. 87 milhões, 20% das pessoas, ok? Então, é disto que estamos a falar, é de trabalhar para não deixar fora uma em cada 5 pessoas, 87 milhões na União Europeia, muitas mais no mundo. Portanto, este para mim é que é o takeaway sério. Pronto, como é que na Tangível estamos a olhar para isto, e o que é que está a acontecer com os nossos clientes? Olha, estamos a trabalhar um bocadinho com todos os setores sobre este tema. A banca, para pagamentos, energia, seguros, retalho, e não podia deixar de mencionar o Estado, no nosso cliente AMA, onde estamos na equipa que efetivamente verifica e atribui os selos de acessibilidade. Pronto, também foi muito por causa disso que nós ganhámos aqui competência e que se criou este grupo de competência de acessibilidade na Tangível. A verdade é que neste momento estamos a levar à prática o que professamos, ou seja, os nossos designers estão todos a ganhar formação em acessibilidade e, idealmente, eu poderei dizer muito em breve que tudo o que desenhamos é acessível. É um processo, está a acontecer e está a acontecer cada vez mais. Portanto, todos os clientes destes setores e de outros estão de uma maneira ou de outra a falar connosco sobre estes temas. Eu sei que muitos estão aqui, muito obrigado pela presença. E como é que nós podemos ajudar? Nós podemos ajudar de muitas maneiras. Primeiro, fazendo auditorias ao que têm. Esse é o primeiro passo, uma auditoria de acessibilidade. Como a Andrea mostrou e a Filipa também, há formas até automáticas, com ferramentas de fazer primeiras análises. Depois de fazer uma auditoria, tem que se fazer um plano de conversão para a acessibilidade. Pronto, também estamos nesta fase com vários clientes. Naturalmente, tudo o que estamos a desenhar de novo já incluímos este tópico, porque ele é de facto relevante para todos. Portanto, a mensagem que eu queria dar, agradecendo-vos de novo, é: se nas vossas organizações precisarem de ajuda para discutir este tema, para avaliar onde estão, para discutir um tema mais esotérico que tenham relacionado com este, pronto, estamos aqui. Contactem-nos, estamos disponíveis. E mais uma vez, parabéns, Filipe e Andreia, fantástico. Obrigada. Chegamos mesmo ao fim do webinar, um bocadinho depois do tempo, mas acho que, como demos 5 minutos iniciais, agora temos mais 2 minutos. Em nome da Tangível, quero agradecer a presença de todos vocês, do vosso interesse pelo tema, todas as perguntas pertinentes que fizeram. Não se esqueçam também de visitar a página da Tangível Academy no nosso site, com toda a nossa oferta formativa, incluindo o curso de UX Writing, lecionado pela Filipa Moreno, que acontece já na próxima semana, no dia 22. Pedi-vos ainda que preenchessem o nosso formulário de feedback para que possamos melhorar numa próxima e fazermos muitas mais vezes webinars deste género. Já sabem que em novembro temos encontro marcado para o Dia Mundial da Usabilidade, este ano com um formato diferente, mas a seu tempo partilharemos as novidades. Obrigada e vemo-nos em breve. E partilhem connosco os vossos haha moments. Mandem-nos, têm aqui os nossos contactos, marquem-nos nas redes, vamos continuar esta conversa. E até à próxima. Esperemos que muitas próximas.